Boa tarde. 12º dia de guerra no Oriente Médio. Israel voltou a atacar Irã, que ameaça responder aos bombardeios dos Estados Unidos. China pediu que a comunidade internacional redobre os esforços para evitar uma escalada ainda maior do conflito entre Irã e Israel. Vladimir Putin afirmou que o país se esforça para ajudar o povo iraniano, e Putin condenou o que classificou como uma agressão ao Irã. Rubio diz incentivar a China a impedir que o Irã feche o Estreito de Hormuz. O possível fechamento do Estreito de Hormuz causa preocupação mundialmente. As principais reações ao ataque dos Estados Unidos contra o Irã. O Irã lançou mísseis contra bases dos Estados Unidos no Catar. E também, a OTAN dará um salto para frente com 5% do PIB. E Kirsten Kovac assume a presidência do Comitê Olímpico Internacional nesta segunda-feira. Boa tarde, mundo, já está começando. A gente já começa o BTM de hoje, claro, repercutindo para você que Israel voltou a atacar o Irã nesta segunda-feira, após mais de uma semana de confrontos diretos entre os dois países. As autoridades iranianas ameaçaram os Estados Unidos, que entraram na guerra ao atacar instalações nucleares. Israel lançou nesta segunda-feira uma nova série de ataques aéreos contra o Irã. Enquanto isso, o país ameaçou os Estados Unidos com graves consequências após os bombardeios contra suas instalações nucleares e alertou para uma possível propagação da guerra no Oriente Médio. O conflito entre Israel e Irã, desencadeado em 13 de junho por um ataque israelense sem precedentes contra seu grande rival regional, entrou nesta segunda-feira no 11º dia. O governo dos Estados Unidos entrou no conflito no domingo com bombardeios contra as instalações nucleares de Isfahan e Natanz, assim como contra a central subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo. O Pentágono afirmou ter devastado o programa nuclear iraniano, mas o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, declarou que, por enquanto, não é possível avaliar a dimensão dos danos. Antes de mais nada, precisamos voltar à mesa de negociação e, para isso, inspetores da AIEA, os guardiões do TNP, devem voltar às instalações nucleares do Irã e prestar contas dos estoques de urânio, incluindo principalmente os 400 quilos enriquecidos a 60%. Nesta segunda-feira, o exército israelense anunciou novos bombardeios contra alvos do regime iraniano. Em Teherã, a imprensa estatal informou novos ataques contra Fordo e contra o quartel-general da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do regime iraniano em Teherã. Em Israel, sirenes de alerta voltaram a ser acionadas devido ao lançamento de mísseis iranianos. O Ministério das Relações Exteriores da China pediu que a comunidade internacional redobre os esforços para evitar uma escalada ainda maior do conflito entre Irã e Israel. A China advertiu nesta segunda-feira sobre o risco de uma propagação da guerra entre Irã e Israel. O Ministério das Relações Exteriores do país asiático pediu que a comunidade internacional faça mais. O Golfo Pérsico e suas águas circundantes são vias de passagem para o comércio internacional de bens e energia. Manter a segurança e a estabilidade nesta região é do interesse comum para a comunidade internacional. A China pede à comunidade internacional que redobre os esforços para promover a desescalada do conflito e evite que a instabilidade regional tenha um maior impacto no desenvolvimento econômico mundial. Israel lançou em 13 de junho ataques de grande magnitude contra o Irã, mirando as instalações nucleares e de mísseis, assim como líderes militares. Depois dos bombardeios sem precedentes dos Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas na madrugada de domingo, Teherã ameaçou atacar bases militares de Washington no Oriente Médio. De acordo com analistas, a República Islâmica também poderia optar por responder o ataque fechando o Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte da produção mundial de petróleo. A diplomacia americana pediu que a China contribua para convencer o Irã a não tomar essa decisão. Após Washington realizar ataques a instalações nucleares iranianas, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, solicitou à China que
impeça o Irã de fechar o Estreito de Hormuz. Após Washington realizar ataques a instalações nucleares iranianas, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, solicitou à China neste domingo, 22 de junho, que impeça o Irã de fechar o Estreito de Hormuz. Os comentários de Rubio em um programa americano foram feitos após a TV iraniana noticiar que o parlamento do Irã aprovou uma medida para fechar o Estreito de Hormuz, por onde flui cerca de 20% do petróleo e gás do mundo. Rubio declarou: "Eu incentivo o governo chinês em Pequim a contatá-los sobre isso, porque eles dependem fortemente do Estreito de Hormuz para seu petróleo. Se fizerem isso, será outro erro terrível. É suicídio econômico para eles se fizerem isso. E temos opções para lidar com isso, mas outros países também deveriam estar considerando. Isso prejudicaria as economias de outros países muito mais do que a nossa." Rubio afirmou que uma medida para fechar o estreito seria uma escalada massiva que mereceria uma resposta dos Estados Unidos e de outros países. O possível fechamento do Estreito de Hormuz causa preocupação mundial, porque a via navegável é um corredor vital que conecta o Golfo, rico em petróleo, com os mercados na Ásia, Europa e América do Norte, entre outros. Cerca de 50% do consumo mundial de petróleo e gás natural liquefeito passam pelo estreito. O Estreito de Hormuz é uma via navegável estratégica para o transporte marítimo de petróleo e há muito tempo é utilizado pelo Irã como uma moeda de troca geopolítica. O país voltou a ameaçar seu fechamento após Israel lançar uma campanha aérea massiva no início deste mês, visando instalações nucleares e militares. Parlamentares iranianos sugeriram a ideia após os Estados Unidos atacarem importantes instalações nucleares. Mas a decisão cabe ao Conselho de Segurança Nacional, o mais alto órgão de segurança do Irã. O Estreito de Hormuz liga o Golfo ao Oceano Índico e está situado entre o Irã e o enclave de Musandam, em Omã. Suas dimensões, com cerca de 50 quilômetros e águas rasas, com profundidade máxima de 60 metros, o tornam vulnerável ao isolamento militar. A via navegável é um corredor vital que conecta o Golfo, rico em petróleo, com mercados na Ásia, Europa, América do Norte e outros lugares. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, o Estreito de Hormuz é um dos pontos de estrangulamento de petróleo mais importantes do mundo. Cerca de 1/5 do consumo global de petróleo e derivados flui pelo estreito, com uma média de 20 milhões de barris por dia em 2024, de acordo com o órgão. Cerca de 1/5 do comércio global de gás natural liquefeito também transitou pelo Estreito de Hormuz em 2024, principalmente do Catar. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm infraestrutura para contornar o estreito, potencialmente mitigando interrupções, mas sua capacidade de trânsito permanece muito limitada, com um pouco mais de 2,5 milhões de barris por dia. Mais de 80% do petróleo e gás que transitam pelo estreito tem como destino os mercados asiáticos, o que torna o continente mais vulnerável a um possível fechamento. O transporte de outros produtos como plásticos, fertilizantes, produtos químicos, automóveis, maquinários e eletrônicos também dependem de Hormuz. Caso a decisão do parlamento iraniano se mantenha, a tendência é de aumento generalizado de preços desses produtos. Pois é, o Estreito de Hormuz é um dos destaques do nosso portal de notícias, 05 Notícias. Acesse o Instagram que está aparecendo na sua telinha, @05notícias, o nosso portal de notícias oficial, e você acompanha tudo sobre a guerra no Oriente Médio 24 horas por dia, certo? Agora vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, Vladimir Putin afirmou que o país se esforça para ajudar o povo iraniano. Putin condenou o que classificou como agressão ao Irã. E também você vai ver as principais reações aos ataques dos Estados Unidos contra o Irã. O intervalo é bem rápido e a gente volta em alguns instantes.
sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. Toda segunda, quarta, sexta e sábado, a sua noite com muita informação no Jornal Mundial, às 21 horas da noite. O seu noticiário no domingo, Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. Estamos de volta. Boa tarde para você. O presidente da Rússia recebeu nesta segunda-feira o chanceler iraniano e afirmou que o país se esforça para ajudar o povo iraniano. Vladimir Putin condenou o que classificou como uma agressão ao Irã. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou os ataques contra o Irã como uma agressão não provocada, sem fundamento nem justificativa. Putin, que desde o início das hostilidades se ofereceu para mediar o conflito, recebeu em Moscou o ministro das Relações Exteriores da República Islâmica, logo depois dos bombardeios americanos do fim de semana contra instalações nucleares iranianas. Temos relações duradouras, boas e confiáveis com o Irã. Da nossa parte, estamos fazendo esforços para dar ajuda ao povo iraniano. O chefe da diplomacia iraniana agradeceu ao Kremlin por posições firmes e corretas na condenação dos ataques israelenses e americanos. Sempre mantivemos estreitas consultas com nossos amigos da Rússia sobre todas as questões. Sobre o programa nuclear iraniano, a Rússia foi parceira e companheira, construiu as instalações nucleares de Bushehr, esteve presente nas negociações nucleares e foi uma parte-chave das negociações. Putin não anunciou se a Rússia está disposta a oferecer ajuda militar a Teherã no conflito com Israel. Um dia após os bombardeios dos Estados Unidos contra instalações militares no Irã, líderes mundiais reagiram pedindo contentação. A investida americana foi a confirmação no alinhamento histórico com Israel, que há mais de uma semana abriu uma nova frente de guerra contra a República Islâmica. Comoção mundial após o ataque dos Estados Unidos contra várias instalações nucleares iranianas, com o qual Washington se uniu a Israel em sua guerra contra a República Islâmica. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que se trata de uma escalada perigosa em uma região que já está à beira do abismo e uma ameaça direta à paz e à segurança mundial. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, pediu na rede social X que todas as partes recuem, retornem à mesa de negociações e evitem qualquer escalada. A Rússia classificou os bombardeios americanos contra seu principal aliado no Oriente Médio como irresponsáveis e declarou que, independentemente do argumento apresentado, eles violam flagrantemente o direito internacional. A China apelou a todas as partes envolvidas no conflito, especialmente a Israel, para um cessar-fogo quanto antes. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pediu ao Irã que retorne à mesa de negociações, alegando que nunca se deve permitir que o país desenvolva uma arma nuclear e que os Estados Unidos tomaram medidas para mitigar essa ameaça. O Paquistão, única potência nuclear muçulmana do mundo e aliado de Washington, defendeu que o Irã tem o direito legítimo de se defender, conforme previsto na Carta das Nações Unidas. Oman, que atua como mediador entre Estados Unidos e Irã nas negociações sobre o programa nuclear iraniano, condenou os ataques, classificando-os como agressão ilegal e pediu uma desescalada imediata. O governo do Iraque também condenou os bombardeios, classificando-os como uma escalada militar que ameaça a segurança e a paz no Oriente Médio e que coloca em grave risco a estabilidade regional. Enquanto isso, o Papa Leão XIV declarou que a humanidade clama e exige paz. Em uma resposta aos bombardeios americanos do final de semana contra as instalações nucleares iranianas, a República Islâmica lançou mísseis na noite da segunda-feira contra a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, localizada no Catar. Explosões foram ouvidas e projéteis avistados no centro de Doha, capital do Catar, e em Lusail, ao norte da cidade, nesta segunda-feira,
pouco depois do governo qatari fechar seu espaço aéreo. O país abriga a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Ministério da Defesa afirmou que interceptou mísseis iranianos lançados contra a base americana localizada em seu território, acrescentando que o incidente não deixou mortos nem feridos. Um funcionário americano confirmou a informação de que não foram identificadas vítimas. A chancelaria qatari classificou o episódio como uma violação flagrante da soberania e do espaço aéreo do Estado do Catar, bem como do direito internacional, acrescentando que o país se reserva o direito de responder. O Conselho de Segurança Nacional do Irã confirmou um ataque contra a instalação militar dos Estados Unidos no Catar. A agência de notícias oficial iraniana IRNA relatou o disparo de mísseis contra as bases americanas situadas no Catar e no Iraque, em uma operação chamada de Bênção da Vitória. A televisão estatal indicou que a República Islâmica lançou uma resposta potente à agressão americana, depois que Washington bombardeou instalações nucleares iranianas no fim de semana, em meio à guerra entre Israel e Irã. É um assunto muito trágico que exige muito trabalho da imprensa para toda essa cobertura e nos nossos jornais você continuar acompanhando isso no nosso portal de notícias 05 Notícias, amanhã também novamente aqui no Boa Tarde Mundo. Mas agora sim, vamos mudar de assunto. O chefe da OTAN, Mark Rutte, celebrou o aumento dos gastos em defesa dos países membros para 5% de cada produto interno bruto. A mudança deve ser formalizada ao longo da semana durante uma cúpula da Aliança Atlântica em Haia. A OTAN vai dar um salto para frente com a aprovação de um aumento dos gastos militares para 5% de cada PIB. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo secretário-geral da Aliança, Mark Rutte. A Aliança Atlântica vai realizar esta semana uma cúpula em Haia, nos Países Baixos, na qual os países do bloco propõem aprovar uma elevação dos gastos militares nacionais para 5% de cada PIB. O plano de investimento em defesa que os aliados vão concordar em Haia introduz uma nova linha de base, 5% do PIB para investimento em defesa. Este é um salto ambicioso, histórico e fundamental para garantir o nosso futuro. O novo plano de investimento em defesa é o principal resultado desta cúpula e será decisivo para garantir resistência e defesa eficazes. No domingo, diplomatas da OTAN alcançaram um acordo sobre o conteúdo da declaração final da cúpula, com uma formulação que a Espanha interpreta como uma isenção para alcançar esse nível de gastos militares. Mas Rutte afirma que não há exceções para a nova regra. Nesta segunda-feira, fontes do governo espanhol adiantaram que o país vai assinar a declaração final da cúpula, tal como foi negociada e acordada na véspera. A zimbabuense Chris Convent assumiu a presidência do Comitê Olímpico Internacional na segunda-feira, substituindo Thomas Bach. A eleição dela é um símbolo das mudanças na entidade. Primeira mulher e primeira africana à frente do Comitê Olímpico Internacional, Kirsty Coventry substituiu nesta segunda-feira o alemão Thomas Bach no cargo mais alto do esporte mundial. Com 41 anos e nascida no Zimbábue, a 10ª pessoa à frente do COI inicia um mandato de 8 anos, ampliável por outros 4, que está previsto para começar com uma consulta aos membros da entidade para estabelecer uma nova rota. I am really honored that I get to walk this journey with you. Estou realmente honrada que posso passar por essa jornada com vocês e eu mal posso esperar pelo que vem pela frente, porque sei que tenho o melhor time para apoiar a mim e ao nosso movimento nesses próximos 8 anos. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Agradeço do fundo do meu coração pelos próximos 8 anos enquanto começamos essa jornada. A eleição de Coventry é um símbolo das mudanças no COI, visto muitas vezes como um seleto grupo de aristocratas. Durante o mandato de Bach, a organização deu um salto em termos de internacionalização e abertura às mulheres. Coventry vai precisar impor uma marca própria no COI, depois de ter realizado uma campanha de baixo perfil em que limitou as viagens e não avançou em propostas concretas. Ela vai ter um desafio em relação aos testes cromossômicos de gênero para competições femininas depois do impulso da Federação Internacional de Atletismo em março. Coventry prometeu proteger as atletas femininas, mas sem dar pistas sobre se admitiria ou excluiria as atletas transgênero ou intersexo.
e a primeira mulher a assumir a presidência, né? O nosso BTN dessa terça-feira vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens e a edição de hoje, só voltar o vídeo aqui no YouTube. E não esquece de seguir a nossa página lá no Instagram, tá? @TV Mundial OFC. Para continuar bem informado, acompanhe a página @05 Notícias, o portal de notícias oficial da TV Mundial, @05 Notícias, que está aparecendo aqui na sua tela. E agora, na sua tela, o Teatro Amazonas, um dos mais importantes teatros do Brasil e o principal cartão postal da cidade de Manaus. E é com essas imagens que a gente vai encerrar o BTN de hoje. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.